já tinha entrado, mas não tinha tido oportunidade. Eu digo isso por necessidade, porque já aprendi a contemplar com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância de toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer assim no versículo junto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na convicção de que Cristo está sempre conosco todos os dias, nós vamos falar assim, se alguém estiver duvidando de nós, nós falar um bocadinho mais forte, como é que nós diríamos com ele? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai eterno, é bom estar uma vez mais na sua casa, na companhia de pessoas tão especiais como que os irmãos do hotel, que sempre nos recebem carinho, alegria, nos retribuem de todas as formas. Obrigado pela sua presença nessa noite. Obrigado, Senhor, por esse local de fome. Saber que o Senhor continuará abençoando a vida de cada um. Fala conosco, Senhor, por intermédio da sua palavra. E que as lições aprendidas de hoje, Senhor, façam parte de toda a nossa caminhada em todos os dias da nossa vida. Fala conosco, na nossa mente, no nosso coração, que é falta da atuação do Teu Espírito Santo hoje, Senhor, em nome de Jesus. Pode me sentar. Glória a Deus. Falar da importância do Davi, falar da importância de cada um das pessoas que estiver, talvez é falar, o vocabulário vai ficar fraco, né? Mas o apóstolo Paulo nos direciona para lembrar da igreja de Cristo. Ele foi muito abençoado pela igreja de Cristo. Muitas igrejas, o apóstolo Paulo falou, e algumas delas muito mais fortes do que a igreja de Cristo. No meu caso, a igreja de Corinto. Mas a igreja de Cristo tinha uma afinidade especial com o apóstolo Paulo. Talvez mais especial do que nós. Tiver lugar, casa, vamos levar o Senhor que nós temos aqui na igreja nacional, irmão Matheus, e todos os outros irmãos, pastor Paulo, desde o primeiro dia que chegou aqui em Portugal, já era nosso amigo no Brasil, foi na continuidade aqui, irmão Francisco, eles tinham aqui em São Paulo, ali em Faro, depois de 4, 3 anos sem o revelo, e eu vi aquele braço carinhoso, né? Levantou os 2 braços para cima, assim, buscar a distância, e eu senti como se ele estivesse me dando um abraço bem forte, apertado ali, depois de algum tempo. E eu entendo que é isso que o apóstolo Paulo estava se dirigindo à igreja de Cristo. E ele diz assim, que ele muito se regozijava. Olha, se o outro já é o máximo, se já é o máximo, já é a altura, né, seria o nível mais elevado da alegria, do contentamento, do prazer, imagine então isso 2 ou 3 vezes mais. O apóstolo Paulo dizia, olha, a minha alegria é tamanha que ela não é medida uma vez só, tem que ser medida 2, 3 vezes quando me refiro. Ele tinha vontade, vai ter essa vontade do pastor Daniel e a irmã Jane, não está presente aqui, que está ali no hospital, dando apoio ao irmão, né? A linda menina que
aos nossos amigos em todos os momentos. Quando nós precisamos, mas quando nós não precisamos. Porque às vezes você pode não estar precisando do seu amigo, mas ele precisa de você. É verdade. Glória a Deus. Esses dias que se passaram foram tantas lutas que se levantaram, mas no meio de tantas lutas e tantas dificuldades, apareceu alguém que me mandou uma mensagem e me acordou aquela mensagem, porque eu tinha acabado de adormecer às quase 5 horas da manhã, né? Nós resolvemos algumas coisas ainda, e essa pessoa mandou uma mensagem, eu havia acabado de adormecer, fica fora do estado, né? E eu vou ler, e começa a falar as palavras, aí depois eu liguei para ele e falei assim, olha, muito obrigado, chegou em excelente hora. Isso para mim é um bálsamo de Deus que veio no meu coração. Eu falei assim, olha, irmão, então serve para os nossos dois. Que alguém mandou essa mensagem para mim agora, eu liguei para ele, alguém tem que receber essa mensagem também. Quem? Pastor Jesus. Coisa gostosa. Quantas vezes nós conseguimos fazer isso? Quantas vezes nós conseguimos nos dirigir ao irmão, irmão, eu estou aparecendo aqui na tua casa hoje, não é porque eu preciso de dinheiro emprestado, não é porque eu estou em necessidade, não é porque eu estou enfermo, mas é porque eu tenho uma vontade enorme de te dar um abraço em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo. Glória a Deus. É muito importante, irmãos, nós termos amigos. É muito importante nós termos pessoas que se preocupam conosco. É muito importante nós termos uma Filipos por detrás de nós. A igreja de Filipos, no ministério do apóstolo Paulo, era muito importante. Era a igreja que vestiu a camisa do Evangelho juntamente com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sentiu a necessidade da igreja que estava ali em Jerusalém. A igreja de Jerusalém tinha muitos irmãos necessitados, viúvos, órfãos, pessoas que haviam perdido suas posses por ter conhecido a Cristo e estavam sofrendo perseguição. E então o apóstolo Paulo, tomando conhecimento disso, imediatamente os seus irmãos, a sua família ali em Filipos, sentiu a necessidade e olhou na direção do apóstolo Paulo, na direção da necessidade da igreja de Jerusalém, muito distante. E então ele disse, olha, se o nosso líder espiritual, se o nosso irmão Paulo, aquele que trouxe o Evangelho de Jesus Cristo até nós, se ele está sentindo essa necessidade e está indo socorrer a igreja de Jerusalém, Paulo não vai sozinho. Vamos com o apóstolo Paulo. E ele, mais uma vez, socorre o apóstolo Paulo, tanto nas necessidades do apóstolo Paulo, quanto em prisão, quanto nas necessidades do apóstolo Paulo, nos seus projetos missionários, na sua visão de reino de Deus. E eles participam das orações, nas necessidades do apóstolo Paulo, socorrendo, e dá a impressão assim que quando o apóstolo Paulo chegava na cidade de Filipos, parece que havia uma concorrência. Para onde? Quem é que ia hospedar o apóstolo Paulo? Que coisa gostosa. Glória a Deus. Coisa linda isso. Né? Então, olha, eu que vou socorrer o apóstolo Paulo. Eu que vou socorrer isso. E aí eu fico pensando, quando a Bíblia diz que aquele que oferece não somente um copo de água fresca, para outros pequeninos, Senhor, vai ter o seu galardão. Imagina essa igreja de Filipos, que vestiu a necessidade do apóstolo Paulo como se fosse a sua própria necessidade. Dá a impressão que as irmãs da igreja estavam enxergando a necessidade do ministério do apóstolo Paulo, daqueles que conheceram o Evangelho por intermédio da pregação do ministério do apóstolo Paulo, como se fossem os seus próprios filhos carnais. É como se elas estivessem olhando para aquelas pessoas que estavam conhecendo o Evangelho e elas estivessem olhando para o seu filho pequenino que ainda depende do seu seio para amamentar, e elas então se preocupam, levantam oferta missionária, levantam um clamor em favor do ministério do apóstolo Paulo. Irmãos e irmãs, a gente sobrava no hotel. Eu tenho convicção que cada vez que vocês se recordaram do pastor Daniel, quando estava aqui, ajudando vocês aqui, no nosso primeiro estado aqui, quando estávamos ali na Espanha, e depois aqui nesse período que passamos, e agora na nossa nova trajetória, voltando ao nosso Brasil, para continuar fazendo a obra de Deus, segundo o nosso chamamento, vocês serão a nossa Filipos espiritual. Glória a Deus. Assim como também onde passou o pastor Daniel, ele se recordou de orar pelos irmãos aqui em São Carlos do Hotel. Glória a Deus. Às vezes, quando estávamos aqui, eu me recordo de uma preocupação, tinha algum momento que se desligar o som rapidamente, né, cara? Porque alguém estava preocupado aqui, mas a nossa fé podia diminuir o volume do som aqui, mas a nossa fé não diminuía, ela aumentava. Me recordo que muitas vezes nós entramos aqui e tinha uma pessoa
esposo da irmã Imaculada aqui, e recordar desde o primeiro dia que entramos aqui, e ela dizendo, ora pelo meu marido, irmãos. O Senhor vai trazer ele para essa casa de oração. Quando eu estava vendo a fotografia, embora não pude estar presente no batismo do irmão Hilton, mas estava vendo aquela fotografia ali na internet, estava me recordando da irmã Imaculada, sempre dizendo, não esqueça, não esqueça, é oração com a igreja, como a igreja de filhos, que entende a necessidade. Lembra dos seus amigos, irmãos. Lembra dos seus irmãos. Lembra do seu vizinho. Lembra daqueles que passaram por aqui. Lembra daqueles que você olha nessa cadeira aqui e que passaram por aqui e hoje continuam habitando aqui em São Paulo do céu, mas que por um ou por outro motivo se desanimaram na fé e hoje não tem força para vir aqui. Você é Filipos, a mãe Filipos, que vai orar pelo retorno dele e voltar aqui. Aquele vizinho que às vezes até te criticou algum dia por ver você sair todos os dias do culto e hoje não está aqui. Você vai continuar orando por ele, porque assim como algumas pessoas têm os seus aqui presentes como resultado da resposta de oração, pela resposta de oração dessa igreja, e são gratos ao portel, vai conhecer Jesus Cristo pelo seu testemunho de vida. O apóstolo Paulo diz ali, aprendi a me contentar com aquilo que eu tenho. E aí, pastor Mauro Jorge Deus me recorda que às vezes nós dobramos o nosso joelho aqui. E simplesmente pedimos a Deus, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, e aqueles que vão um pouquinho mais além, né? Me parece que Deus é aquele menino fraquinho, tem que pegar e sacudir ele para ele ouvir a nossa palavra. Deus não precisa de você sacudir, ele precisa da sua confiança nele. Deus não precisa de você gritar com ele e colocar ele na parede. Ele não é ninguém, nem um rebelde, não. Ele só precisa que você abra o seu coração e confie nele. Entregue o seu caminho a ele. E entenda que o tempo dele vai chegar na sua vida e a sua resposta de oração vai vir. Talvez ali como um bálsamo na sua vida. Talvez vai vir como um choque elétrico para você despertar e saber que o Senhor não dorme. Saiba de uma coisa, irmãos. Nós devemos de olhar para o Senhor Jesus Cristo e dizer a Ele, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu ainda não consegui a minha deidade, mas o Senhor já me deu o meu corpo, já me deu o meu escola, o Senhor já me deu a minha Renault, o Senhor já me deu a minha bicicleta, a minha moto, o Senhor já me deu alguma coisa. Será que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, com o testemunho que ele dá em dizer à igreja dos irmãos em Filipe, uma igreja consciente das necessidades espirituais, uma igreja que é sensível às necessidades materiais e espirituais dos seus irmãos e dos seus líderes. Será que você já aprendeu a dizer para Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu ainda não tenho aquele apartamento, mas eu tenho um cantinho, Senhor, que quando eu chego ali, aquele cantinho se transforma no melhor lugar do mundo para mim. É o seu lar. Talvez você só tenha um quarto, mas não é o suficiente para você continuar sobrevivendo aqui. A bênção de Deus nunca vindo sobre a sua vida. E se nós olhássemos para trás, quantas bênçãos o Senhor anunciou para nós até esse dia de hoje? Vamos ser agradecidos ao Senhor. Vamos saber agradecer ao Senhor. Vamos saber servir ao Senhor com aquilo que o Senhor já nos presenteou. Não é verdade? Olha, tem algumas pessoas que já tiveram o privilégio de passar pelo leito da enfermidade. Algumas pessoas dizer para ele, que não sabe dizer como, mas você está aqui presente hoje. Você está aqui presente hoje. E a vida nos ensina por tudo da graça ao Senhor Jesus Cristo. Verdade. Deus está aqui nesta noite para dizer uma última vez aos irmãos: o Senhor Jesus Cristo é merecedor de toda honra e de toda glória. O Senhor Jesus Cristo que vive e reina, Ele é o único que merece. Sem reserva nenhuma, nós abrimos o nosso coração e dizer: Senhor, habita aqui, Senhor, nesta casa. As pessoas podem estar vendo aí, passando aí um José Carlos, um Antônio, um irmão Francisco, com toda a dificuldade de se locomover, mas eles podem estar olhando isso, mas lá de cima, do trono da graça do Todo-Poderoso, ele está dizendo assim, ó, ali vai um tempo da minha graça, ali está indo uma agência que representa o Evangelho, ali está indo a minha igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Talvez a gente não consiga entender isso no momento da nossa dificuldade. Glória a Deus. Mas quando você sentir a mão do Senhor sobre a sua vida de livrança, aí então você vai entender que tudo que você poderia ter, ainda não teve, não significa nada comparado com o que está reservado
continuar aqui, porque essa terra pertence a mim. Uma das primeiras canções que eu abri aqui a boca para cantar ao Senhor é uma canção que às vezes a gente canta, mas não presta atenção na profundidade daquilo que é. Que um dia Deus olhou para essa nação. Olhou os irmãos portugueses que ficaram contentes de encontrar alguns irmãos brasileiros aqui. Nós só temos 500 anos, mas vocês aqui já têm muito mais história do que nós no Brasil. E se veio algum irmão brasileiro e você conheceu o Evangelho por intermédio dele, ou a sua fé foi avivada por intermédio dele, você está se sentindo animado de estar caminhando junto com ele, o seu olho está indo, saiba que Deus já tinha enxergado Portugal antes de ter enxergado o Brasil, e Deus continua olhando para essa nação, e as mãos dele continuam estendidas, independente de quem esteja aqui pregando o Evangelho. E mais uma coisa, se alguém ousar a proibir pregar o Evangelho aqui, Deus não retire o seu espírito de Portugal. E eu quero que vocês entendam isso, irmão. Continue agindo como uma igreja de Filipos, se preocupando com o benefício das pessoas, olhando para as pessoas não pelo que eles podem te oferecer, mas pelo que você pode oferecer para eles. E não existe bem mais precioso do que essa palavra que liberta, que transforma, que faz com que o desesperado olhe para o amanhã, entendendo que o hoje é a oportunidade de transformação, o hoje é a oportunidade de plantar semente próxima e produtiva do futuro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Quem é determinado? Você está aqui pregando e sobrado ao portela. Nada é mais importante do que um bom relacionamento com Deus. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, você vai conseguir enxergar o irmão pelas suas qualidades. Você vai conseguir se sensibilizar pela necessidade do irmão. E você conseguir se sensibilizar pela necessidade do irmão, o que vai acontecer? Você vai olhar para o irmão e não vai enxergar a sua necessidade. Você vai dizer assim: Senhor, abençoe o pastor Jorge, abençoe a irmã Mônica, abençoe a irmã Paulinha, mas do outro lado vai ter alguém sensível com a sua necessidade. Você vai começar a dizer: Senhor, abençoe o irmão Natalício, abençoe o irmão José Carlos. E aí vai gerar uma corrente linda. E quando nós começamos a interceder um pelo outro, nos preocupar com a necessidade um do outro, sabe o que acontece? O amor de Cristo penetra no nosso coração. E aí, irmão, nada pode contra o amor. Nada pode contra o amor. Às vezes a gente olha um para o outro e começa a enxergar a diferença. É porque nós estamos falhando no amor. É porque nós estamos querendo receber o amor, mas temos dificuldade de oferecer o amor. Às vezes nós olhamos para a pessoa e estamos querendo possuir o que ele tem, queremos possuir a amizade dele, queremos possuir os benefícios que ele tem, queremos possuir a família que ele tem, mas Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus tem o melhor para você. E nós temos que entender uma coisa: se o amor de Deus está em nós, então alguém deve se dirigir para nós com essas palavras: queria muito, há muito tempo estar conosco. Porque quando eu me recordo de você, o meu coração sente uma alegria dobrada. E eu quero muito estar com você. Não porque eu preciso de você, do seu benefício, não porque eu preciso do seu carro, não porque eu preciso do seu dinheiro. Mas eu preciso estar com você, para você sentir o quanto eu te amo, o quanto você é importante. Só aqueles que um dia estavam sentindo a solidão e alguém chegou e colocou a mão no seu ombro e disse assim: ei, você não está sozinho não. Você vai precisar de mim. Põe a cabeça aqui, pode chorar, reclama. Se você precisar de chorar, eu choro junto com você. E depois vocês se alegraram juntos. Só quem passou por isso entende essa necessidade. E eu posso falar. Senhor da glória, aleluia. Seja agradecido. O apóstolo Paulo, um bocadinho mais para frente, nessa mesma caixa que ele dirige a igreja de Filipos, depois ele fala assim: desde depois, os imitadores, as emoções. Será que você tem essa ousadia de olhar para o irmão que está do seu lado e dizer para ele: ser meu imitador como eu sou de Cristo? E dizer para ele: olha, se você agir igualzinho eu estou agindo, você vai ser como Jesus Cristo. Se você olhar para as pessoas como eu olho, vai ser o mesmo, como se fosse Jesus Cristo está olhando para as pessoas. O apóstolo Paulo chegou nessa comunhão íntima.
para Galo, para qualquer outra aldeiazinha aqui da região, as pessoas olharem e falam assim, olha, eu conto esse peixe com aquele moço, com aquela senhora, o que é isso? A pessoa olhar, não chegar mais brasileiro, não chegar mais americano, não chegar mais no português, não chegar mais no angolano, não chegar a raça, não chegar o amor de Cristo, é bonitinho no rosto de cada um, porque essa é a nossa vocação. Essa é a nossa vocação. Dessa forma, eu posso dizer aos irmãos, que todas as vezes que me recordei de vós, me recordei com amor e com carinho. Glória a Deus. Vocês sabem do crescimento. Vocês sabem se sensibilizar com as nossas necessidades. Em nenhum momento recebi uma ingratidão de cada um dos irmãos que está aqui. E sei que nós podemos até estar separados por 10 mil quilômetros de distância. E todo aquele mar, o Oceano Atlântico entre nós, mas o mesmo Espírito que está no nosso coração vai estar conosco aqui em Maringá. O mesmo sentimento do amor, a mesma responsabilidade de evangelizar, o mesmo sentimento de ganhar as almas para Cristo Jesus, que vai estar conosco ali, de abraçar os necessitados ali em Maringá, vai continuar com vocês aqui, meus irmãos. Porque eu tenho convicção que a mensagem pregada aqui nessa congregação, ela não entra simplesmente pelo ouvido, mas ela trabalha o pensamento, desce o coração, e depois ela começa a mover as mãos e os pés. Amém disso, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. É essa imagem que eu levo para os irmãos aqui de São Brás do Cordel. Vocês foram e continuam sendo muito importantes para nós. Eu sei disso. Não me esquecerei dos irmãos das minhas orações. 9h30. Estou agradecido a Deus por estar aqui conosco. É uma alegria. É 9h30? Para mim foi um privilégio poder servir a vocês aqui neste lugar. Porque a presença nós amamos. E depois recebendo o convite do São Paulo para estar conosco novamente nessa nova fase. E todas as vezes que ele disse para mim, houve uma ocasião que eu disse a ele, pastor, vou deixar o compromisso rolar. E vim aqui ao domingo porque amo os irmãos de coração e não é difícil. Né? Os irmãos ótimos precisamos da nossa redenção. Precisamos do nosso amor. O vosso sofrimento foi o nosso sofrimento. Cada notícia que nós recebemos, o sofrimento de cada um de nós, daquilo que nós podemos fazer para resolver e daquilo que só a oração pode resolver, continua conosco o mesmo sentimento. Sabemos das dificuldades que alguns vão continuar enfrentando aqui, das lutas diárias, mas também nós sabemos, irmãos, que não há luta, não há derrota, não há nada que as pessoas possam apresentar para nós, que o nosso Deus e o amor dele não supere tudo isso. E o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por quem? Por Cristo Jesus. É esse sentimento de alegria, esse sentimento de responsabilidade que nós deixamos, irmãos, aqui, sabendo que nós estaremos aqui ausentes da presença um do outro, mas em cada glória a Deus. Termino dizendo aos irmãos, se nós não tivermos a oportunidade, espero ter a oportunidade de poder retornar aqui, mesmo que seja para frente. Né? Se for para participar do casamento de um ou de outro, né? Nem que seja por uma situação como essa, nós temos vontade de voltar aqui. O nosso coração, ele parece que cada dia ele alarga um pouquinho mais, né? Nós vamos voltar antes aqui. Nosso coração parece que ele vai amargando, né? Glória a Deus. Uma coisa é Cristo Jesus. Tem um lugar preparado lá no céu. Nesse dia, nós vamos estar fazendo um discurso de até daqui a pouco, até logo mais, mas vamos chegar assim para o Sr. Paulo e dizer que alegria, hein, companheiro? Né? Valeu a pena, né? Valeu a pena. E quem sabe as irmãs aqui não vão contar aquele jogo, né? Apesar de que as provas não gostam da minha vitória hoje, né? Lá na glória do Cristo Jesus. Aleluia. Vai saboreando aquela vitória que para alguém pode parecer tão pequenina, mas só você sabe o quanto que sou agora. Olha como nós estamos orando por vocês. Pastor Paulo, obrigado pela recepção, pela oportunidade, pelo companheirismo, a todos os irmãos, pelo cafezinho, ao modo de Carlos, por tudo que tem feito por nós ultimamente, a todos
todos vocês que depositaram confiança em nós, por ter compartilhado os momentos de oração, né? Por poder também compartilhar agora a última alegria. A última não, mas uma das últimas alegrias, poder conhecer Deus. Não sei como é que Deus é, né? Deus é bom demais, né? Olha esse menino assim, nem. Ele pensa que é uma mulher muito bonita, não. Ele tem uma menininha linda ali no hospital ali, ficou assim todo emocionado quando ela apareceu, né? Já pensou? Eu olhar assim, saber se o alguém está elogiando os nomes, né? Nossa, mas que menino lindo, puxou o pai, né? O corpo vendo que tem coisas que não, né? Tem coisas que Deus não misericordioso, né? Vai deixando as feiuras de lado e colocando uma coisinha ou outra na minha hora, né? A esperança. Deus abençoe. Muito obrigado por nós. Que o Senhor nos abençoe, é muito difícil. Os amigos são para as horas más, mas para as horas boas. Amém. Você tem necessidade? O irmão está do seu lado fazendo uma necessidade muito maior. Né? Há alguns irmãos aí que têm uns planos ainda TNM ou de outras redes aí, que tem não sei quantas mensagens aí que não paga nada, já está incluído no celular. Lembra do irmão? Ou abençoe a vida dele, manda uma mensagem carinhosa para ele. Construa um relacionamento, sabe, aqui entre a pessoa assim, fala assim, puxa vida, olha, que gostoso ouvir uma palavra dessa. Talvez você não pode ir lá e levar um abraço, mas você pode enviar uma